Bom, conforme combinado, nós vamos disponibilizar algumas aulas gravadas e essa aula nós vamos fazer alguma complementação sobre o conceito de ética para que a gente possa avançar no conceito, na diferença conceitual e prática de ética e moral. Então, a concepção de ética está ligada ao ser humano, ao agir, às perspectivas filosóficas disso e uma construção a partir da ética visualizada e descrita, né, na filosofia, na Grécia Antiga, no período medieval, no moderno, contemporâneo. E a partir de todo esse somatório, dessa construção, vamos dizer assim, nós partimos na perspectiva do ethos, né, que deriva, que é a derivação etimológica da ética, e esse ethos que se traduz como um modo de ser, o caráter, o costume das pessoas. Mas qual a perspectiva e a importância de se estudar a ética? Então, a ética que nós temos nessa definição, Heidegger dá um significado ao ethos com uma perspectiva de uma morada do ser. Então, o seu agir, o seu comportamento, o seu costume, a sua moral, que nos dá a dimensão da concepção da ética. Então, a ética como ciência, né, é o saber elaborado a partir de regras, segundo uma lógica peculiar de conhecimento dessa morada do ser, do agir, do comportamento e dos costumes do ser. A ética pode ser compreendida também com uma perspectiva teórica, né, de um tipo de estudo reflexivo da experiência humana, do seu comportamento e de, sobretudo, estudar essa essência do comportamento, do modo de agir do ser humano. Né? Por que as pessoas agem assim e se isso é ético ou não, se é moral ou não. Então, nesta perspectiva de conceito, nós temos alguns conceitos que se entrelaçam, como o direito e a moral, a ideia de moralidade. A ética, dentro da sua construção teórica e principiológica, está bastante interligada à moral, né? E o direito, de certa maneira, também com o seu influenciar. Então, naquela relação que nós já falamos para vocês sobre a perspectiva de entender a ética a partir daquilo que eu quero, que se define como desejo humano, você aspirar, você ter a vontade de fazer, de agir daquela maneira, mas ao reflexivo do posso, o poder, que é a capacidade de ser ou agir naquele momento. Então, é um direito, é uma faculdade de pensar, de refletir e agir. Esse agir, apenas pela sua vontade, como algo soberano e absoluto, precisa ser identificado. Esse seu comportamento ele precisa ser ponderado a partir de princípios para verificar, né, se o seu poder e o seu querer está dentro de uma perspectiva de comportamento ético e moral. E aí nós temos a perspectiva do dever. Né? Nem tudo que eu quero, nem tudo que eu posso, eu devo. Então representa um estado de obrigação. É a obrigação de fazer ou de não fazer alguma coisa. Há uma limitação do seu agir, do seu pensar. E aí a perspectiva racional, né, a racionalidade de Kant, colabora nesse sentido do reflexivo. Então a sua vontade e o seu desejo define o seu agir, o seu comportamento, mas a sua escolha, o seu poder de escolher, de se vigiar, de se limitar, traz uma compreensão do que é a ética sob o ponto de vista reflexivo do comportamento do ser humano. Então, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que devo eu quero. Então, o foco da ética está no agir do ser humano. É neste agir que se concentra a ética. Então, ética, segundo o dicionário, ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo ou de um grupo social ou até mesmo de uma sociedade inteira. Mas há também, e preciso acrescentar, que nesta concepção ética, e aí alguns estudiosos da ética tentam esclarecer, diferenciando da moral e buscando, inclusive, um esclarecimento a respeito disso, porque se a ética ela é universal, quando nós falamos da ética profissional, a ética psicanalítica, a ética na própria universidade,
nós temos fragmentação desse entendimento do que é ético. Então, nós temos uma segmentação, mas no sentido de aprimorar. E não podemos confundir a ética com a moral, mas, em dados momentos, é confundível, porque para quem defende a teoria dos círculos concêntricos, independentes, enfim, nós temos uma relação direta entre ética, moral e direito. Se nós pensarmos, por exemplo, de forma pragmática na nossa profissão, nós temos o Código de Ética e Disciplina da OAB. Ali nós temos conceitos morais, conceitos éticos e temos uma norma de direito. Então, a ética define esse agir do ser humano não só uma perspectiva apenas de leis, de definições morais, mas, sobretudo, pelos costumes, pelas virtudes, pelos hábitos gerados pelo caráter individual, pelo caráter do agir do ser humano, numa construção temporal a partir de princípios universais. A moral já é um conjunto de regras, princípios e valores que determinam a conduta do indivíduo. Então, a ética ela é reflexiva, a moral ela é ação. Então, a moral é um instrumento para a convivência harmônica. Então, embora haja uma semelhança estrutural entre ética e moral, e muitas pessoas, inclusive, confundem, trazem uma série de aplicações de ética, onde, na verdade, há uma perspectiva moral. As pessoas costumam dizer isso é antiético, na verdade deveria se dizer é imoral. E aí, dentro, por exemplo, do nosso Código de Ética e Disciplina, tem condutas consideradas como antiéticas, que na verdade são condutas morais. E existem condutas que são imorais e que são antiéticas. Ao mesmo tempo, as duas coisas, e ainda podem ser ilícitas, podem ser antijurídicas. Então nós temos aí um momento em que as três, ética, moral e direito, se entrelaçam, definindo, por exemplo, a mesma conduta humana. Então a palavra ética, que tem essa derivação no ethos, que tem esse sentido de morada do ser, lugar em que se vive, né? Lugar onde se reflete, é o ponto reflexivo e construtivo do caráter, do modo de ser correto, vem adquirindo poder, força na nossa sociedade, em toda a sociedade mundial. Quando nós discutimos as questões ambientais, nós temos ali um caráter ético muito forte, mas temos também moral. Então o termo moral também precede do latim, né, e originalmente dá um significado de costumes. Significa um modo de ser, as duas palavras têm um sentido quase idêntico. O que se diferencia entre elas é que a ética ela é universal, a moral é cultural. Então nós temos dentro de uma mesma sociedade, por exemplo, a moral religiosa, a moral política, a moral social, aquela perspectiva de um clube, de um segmento profissional. A ética é permanente, a moral é temporária. A ética busca o princípio racional das condutas, então é racionalizar as condutas a partir dos princípios, valores. A moral prescreve aspectos de condutas específicas. Então, quando nós pensamos, é ético matar? Não, também não é moral. Mas quando nós pensamos, fazemos uma reflexão principiológica da conduta do ser humano como ética, por exemplo, o indivíduo que mata por uma razão para suprir a fome, para se defender, nesta conduta reflexiva, a partir de princípios racionais, nós temos uma resposta, nós temos uma definição desse modo de ser como ético ou antiético. No que diz respeito à moral, nós já temos normas de conduta. Então, nestas normas de conduta específicas, as pessoas definem, em geral, que matar outro é imoral e é ilícito. Mas essa conduta ela é bem específica. E quando você mata por defesa? Então nós temos uma reflexão e nós temos na ética objetos e princípios que guiam a racionalidade da ação humana. A moral já tem um fim prático, elas se colaboram, se entrelaçam. Então é imoral você agredir uma pessoa pela sua orientação sexual. E sem dúvida, antiético.
é também ilícito. Mas se for por um deputado federal que guarda, de certa maneira, uma imunidade parlamentar, torna a questão discutível. Então, no âmbito do direito, você tem uma mitigação. No âmbito moral, certamente não vai deixar de ser imoral e antiético. Brincadeiras ofensivas. Então, as pessoas... nosso país tem uma cultura, é cultural, né, de brincadeiras ofensivas com homossexuais, com negros. E estas brincadeiras, hoje muitas delas são consideradas como bullying, mas na minha geração, por exemplo, era normal. Naquele momento, avaliar, por exemplo, uma conduta. Você pegar hoje, assistir um programa de comédia da década de 80 e de 90, exemplos, Trapalhões. Tem algumas brincadeiras daquele programa, algumas questões sátiras e engraçadas, que hoje já são encaradas, por exemplo, como racismo. Podem ser encaradas como homofobia. Mas numa perspectiva moral, não havia essa concepção. Naquele momento era plenamente moral. Percebam que uma parte desse programa chegou a ser exibido num período de censura e não foi censurado. Se fosse hoje e a censura tivesse prevalecendo com as perspectivas morais que nós temos hoje, certamente seria censurado. Mas perceba que no campo de discussão ética, aquele programa ele nunca deixou, de certa maneira, de violar essa perspectiva universal. Por quê? Porque ele violava a dignidade humana de alguém, de um negro, de um homossexual que assistia e que, para os outros, era engraçado, mas quem estava sendo, digamos, ofendido, ridicularizado, era aquela pessoa, um ser humano, que estava sendo posto naquela condição exclusivamente porque tem uma orientação, uma opção, ou porque nasceu negro. A ética regula os comportamentos pela razão. A conduta humana ela é definida pela razão e pelos princípios. Já a moral se apoia em tradições. Perceba que a tradição mudou, que a cultura mudou. Então essa coisa do engraçado ridicularizando o negro e o homossexual hoje já não é tão engraçado. Hoje algumas pessoas, mesmo sendo héteros e brancas, não acham tão engraçado determinadas piadas, determinadas brincadeiras que ofendem pessoas por questões raciais, étnicas ou de orientação sexual. Então nós temos uma mudança cultural, nós temos uma mudança da definição do que é moral, mas a ética ela traz uma universalidade que nunca deixou de ser antiética, mas era aceitável, era moral. Todo mundo sabia que aquilo estava ofendendo alguém, todo mundo sabia que aquilo estava ofendendo um princípio, uma virtude, que estava desvirtuando aquela conduta humana. Então a ética busca dirigir e disciplinar a conduta das pessoas, dos grupos, a partir de princípios, de valores maiores, né? Direitos humanos, direitos fundamentais, direitos naturais, direito à vida, por exemplo, direito à liberdade. Agora, recentemente, nós estamos passando aí nas notícias, nos noticiários, vendo questões ligadas a condutas que o MPT tipificou como condutas de exploração de trabalho escravo, com domésticas, com babás. Uma, inclusive, saltou de um prédio aqui no Brasil, virou notícia. Outras tantas foram espancadas, colocadas sob a perspectiva de cárcere privado. Mas se nós pensarmos no período da escravatura, essas condutas seriam plenamente normais, porque a cultura, aquele momento, naquele tempo, tudo isso era aceitável. Mas a ética sempre questionou por que tratar outro ser humano dessa maneira. A dignidade ela pode realmente ser posta só para uns e não para outros? A perspectiva da liberdade e da igualdade são princípios, valores que sempre foram questionados. Então a moral tem um fim prático imediato, é neste momento, neste ano, nesta década, neste século. A ética se funda nessas questões valorativas e psicológicas. A conduta humana, apoiada na tradição e na autoridade de grupo, se diferencia. E ela traz essa natureza flexível de mudança, de mutabilidade. A ética busca dirigir a disciplina das ações humanas, as condutas, né, dos seres humanos, dos homens, dos grupos. E a moral prescreve condutas a um indivíduo ou a um grupo. Então, a moral cristã, por exemplo, traz uma perspectiva
moral religiosa de uma forma geral. Então, o cristianismo tem uma perspectiva, as religiões de matriz africana tem outra, os muçulmanos, né, os hindus, os budistas. Então, ali você tem uma perspectiva ética envolvida no que é mais que é mais universal, dos valores que muitos confundem, inclusive, em quase todas estas religiões, existem postulados, dogmas que são comuns a todos eles. Já